chamados para ser avivalista. Você já parou para pensar nisso, gente? Sinceramente, você já parou para pensar nisso? Que você foi chamado para ser um avivalista? E aí talvez tu possa já começar a pensar, ser avivalista? O que é ser um avivalista? Né? Nós aqui, igreja, né, do Nazareno, eu sei que é uma igreja vibrante no espírito, né? E nós já ouvimos muito a respeito de quê? De avivamento. E avivamento, nós ao longo da história conhecemos o quanto Deus sempre foi avivado e quanto Deus foi necessário Ele trazer de tempos em tempos o avivamento para aquele tempo que porventura, infelizmente, não sendo a vontade do Pai, mas o povo se esfriou, o povo se distancia, o povo, né, vai tendo seus afazeres e quando menos espera, ou por causa das distrações, às vezes cai mais uma vez numa mesmice, e aí aquela vida no espírito acaba, né, sofrendo danos. E por causa disso, Deus sempre vai levantar alguém para trazer novamente um avivamento. E eu creio, irmãos, que nesse tempo no qual nós estamos vivendo, não é diferente. Deus também tem trazido e quer trazer avivamento. E o avivamento que eu vou falar aqui hoje, eu vou dar ênfase, irmãos, não num avivamento de nação, não num avivamento, né, do mundo, onde vai ter um derramado espírito, não que Deus não possa fazer, mas hoje eu quero chamar a tua atenção para um avivamento mais pertinho, um avivamento mais pessoal, um avivamento na qual você vai entender a sua posição dentro do avivamento. Porque quando nós entramos num conhecimento histórico sobre avivamento, geralmente nós estamos inseridos nos benefícios do avivamento. E aí nós entendemos que estar avivado é nós estarmos, né, no fogo do Espírito, cheio do Espírito, exalando o perfume de Cristo, né, tendo os dons espirituais acionados, e a gente vai caminhando dessa forma. E a gente então começa a entender, estou avivado ou Deus está trabalhando. E hoje, irmão, eu quero chamar a sua atenção para esse derramado sobrenatural de Deus, que eu creio que Ele continua fazendo e quer continuar fazendo até o dia da volta de Cristo. Mas eu gostaria muito que você atentasse para um avivamento pessoal. E dentro desse avivamento pessoal, você entendesse que Deus está te chamando para você ser um avivalista. E esse avivalista, então qual é a função do avivalista? É aquele que Deus chamou, irmão, para promover o quê? Avivamento. O avivalista é aquele que Deus chamou para promover o avivamento. Avivamento para quem, irmão? Levar a vida para quem? Para aquele que está vivo fisicamente, porém enfermo ou morto da alma e do espírito. Vou repetir. Então, Deus me chamou para ser um avivalista. Para quê? Para levar avivamento. E o avivalista é aquele que leva o avivamento. E ele leva o avivamento para quem? Para quem está enfermo ou morto da alma e do espírito, ou da sua fé. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso, porque Deus, Ele quer nos usar. E aí é interessante que muitas das vezes não assumirmos a responsabilidade de entendermos que Deus quer usar eu. Deus quer usar você. E aí, irmãos, o texto vai nos mostrar algo interessante. Eu quero, né, trazer já o propósito do Vale dos Ossos Secos. A Bíblia diz que, né, Deus vai dar essa visão, vai colocar Ezequiel nesse Vale de Ossos Secos, mas no versículo 11, irmão, ele vai começar então a revelar para Ezequiel qual é o propósito dele ter levado ele àquele local, àquele vale. E diz o texto: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos,
a nossa esperança acabou, nós estamos destruídos. Então Deus está falando com Ezequiel e levantando Ezequiel, que já era um profeta, mas trazendo Ezequiel para uma posição, não só de profeta, mas de um profeta avivalista. Deus está levando Ezequiel, trazendo uma visão com um propósito. E qual era o propósito? Obrigado. Sabe? Então, qual é o propósito que Deus está levando Ezequiel? Dá a visão para ele, coloca ele lá nos ossos, e depois, então, ele vai explicar o porquê que ele está fazendo isso. Ele está dizendo, esse é o meu povo que está no cativeiro, o meu povo que por causa da desobediência foi para o cativeiro, e o meu povo que não tem mais esperança de que vai voltar para Israel, para Jerusalém, para adorar, e vai ter novamente alegria, novamente paz, novamente o ambiente de adoração vai ser restaurado. Então esse é o contexto. E Deus então está levantando Ezequiel com esse propósito. Pastor, o que tu quer dizer com isso nos tempos atuais? Irmão, tu conhece alguém que já perdeu a esperança? Você conhece alguém que está num cativeiro emocional e espiritual? Só eu conheço ou você conhece também? Você conhece ou não conhece? Levanta a mão quem conhece. Você conhece alguém que está vivo fisicamente, mas está morto emocionalmente? A sua alma, que aí está relacionada à esperança, ao prazer, à alegria, está morto. E a fé dessa pessoa, como está? Ainda mais pode até ser crente. Eu não estou falando que ele não vai para o céu porque é por causa dessa situação, mas alguém que está com a sua fé enferma ou uma fé que já está morta. Você conhece alguém? Deus está levando Ezequiel para mostrar para ele essa realidade que estava acontecendo naqueles dias atuais. Então, meu irmão, tu conhece alguém que está enfrentando uma luta no seu relacionamento? Às vezes no seu casamento? Está enfermo ou já até morreu? Você conhece alguém, um dos cônjuges, ou quem sabe até os dois cônjuges? Você conhece alguém que está com um relacionamento muito difícil dentro de casa? De pai para com filho, filho para com pais, ou irmãos entre si, você conhece? Você conhece alguma área da igreja que precisa de o relacionamento, está ruim, está enfermo, está doente, ou algumas áreas já até morreu, alguém conhece? E aí, irmãos? O que tu acha que Deus está querendo com isso tudo? Deus está mostrando a Ezequiel uma visão, levando ele para mostrar para ele como está a situação do povo. Tem gente no contexto atual que nós vivemos que está nessa situação? Mas e aí, irmãos, eu quero começar a te liberar uma palavra de vitória, irmão. Por quê? Porque eu quero que você entenda que Deus nos chamou para sermos avivalista. E avivalista é aquele que leva o avivamento para aqueles que estão doentes ou mortos na sua fé em relação a alguma causa ou alguma situação. E aí a minha pergunta vai. Não precisa me responder, mas para você refletir, ainda que você vai dar uma resposta para o Senhor que sonda o teu coração. Meu irmão, diante disso, você entendeu o que é ser um avivalista? Eu preciso que você entenda para a gente caminhar. Então, avivalista é aquele que vai promover, que vai levar vida, vai levar avivamento para aqueles que estão enfermos ou mortos. Amém? Todo mundo entendeu o que é ser um avivalista? E aí eu te pergunto, você está avivado? Você está avivado? Olhando para essa realidade, Deus te olha hoje, Ele vê você como um avivalista? Não sei. Mas o texto diz que Deus disse para Ezequiel, vem aí que eu vou te levar ali, vou te mostrar algo e depois eu vou te falar o propósito daquilo que eu estou te mostrando. E o propósito é, você vai entender que existe um povo, uma nação, que são meu povo, que estão com a sua esperança acabada. Estão destruídos, estão mortos. Eles olham para eles e eles dizem que estão como os ossos secos, sequíssimos. Então, meu irmão, se você está avivado, sim. Talvez você vai falar, eu estou, pastor, eu estou avivado. Então, deixa eu te dizer, se você está avivado, irmão, Deus vai derramar
uma unção sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, para você romper ainda mais, para você avançar, para você pregar com toda intrepidez, com toda ousadia, e para você ser usado tremendamente pelo Senhor. Se você está avivado, se você, fazendo uma autorreflexão, uma análise, você vai falar assim, pensar aí dentro de você e falar, não, pastor, não estou avivado. Deixa eu dizer uma boa notícia para você. Se você não está avivado, irmãos, eu creio plenamente que Deus me trouxe aqui hoje para te avivar. Deus me trouxe aqui como um avivalista, para trazer vida para quem está morto. Morto no sentido de uma área específica, você está entendendo? Né? Então, em nome de Jesus, se você não está avivado, eu creio que você será avivado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Se você está enfermo, eu creio que Deus, Ele vai te curar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, uma coisa se você está avivado, Deus vai trabalhar na tua vida e você vai receber uma unção ainda maior da parte do Pai. Se você não está avivado, Deus vai te avivar. Sabe por quê? Porque Deus tem nos chamado para ser um avivalista. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você recebe, meu irmão, essa palavra? Deus está te chamando para ser um avivalista ou uma avivalista. Você entendeu essa palavra? Você recebe? Então você, em nome de Jesus, meu irmão, responde junto comigo assim, pastor, eu recebo essa palavra. Você pode repetir? Eu recebo essa palavra. Meu irmão, recebe essa palavra, porque Deus está te chamando para ser avivalista nessa terra. Se você conhece alguém doente, se você conhece alguém que está morto na fé, deixa eu te dizer, meu irmão, Deus quer te levantar nessa geração, para onde você chegar, ainda que os ossos estejam secos, Ele quer te levantar como avivalista nessa terra. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus, meu irmão? Deus está nos chamando para sermos avivalistas. Você entendeu isso? Então a gente pode caminhar na mensagem. Porque se você não entender isso, vai ficar difícil o restante da mensagem. Por isso eu estou dando ênfase. Deus te chamou para ser um avivalista. E aí a pergunta vem. Eu quero te ajudar a você entender algumas coisas que Deus gerou no meu coração. E entre elas se Deus me chamou para ser um avivalista, pastor, como é que eu exerço esse papel, essa posição? Como que eu faço para exercer essa posição de avivalista? Então vamos lá. Diante do texto, irmão. Ezequiel, ele já sabia da posição que ele exercia na terra. Ezequiel sabia por que Deus o chamou e para que Deus o chamou. Então Ezequiel tinha consciência de que Deus chamou ele para ser boca dele para poder profetizar as nações. A partir daí, eu observo algo tremendo nesse texto e eu quero compartilhar. Primeira coisa, para que você exerça o chamado de avivalista. Irmãos, o versículo 1 já nos dá uma grande dica. Olha só como é que fala. Ezequiel vai dizer, veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Esse primeiro ponto vai ser o nosso primeiro tópico para a gente pensar. Como eu exerço esse chamado de avivalista? Primeiro, irmão, permita Deus guiar a sua vida. Pastor, eu quero ser um avivalista. Eu estou tomando posse dessa palavra. Eu recebi essa palavra profética para a minha vida nessa noite. Ou ela consolidou, ela confirmou essa palavra no meu coração. Pastor, como que eu exerço esse chamado de avivalista? Primeiro, permita Deus guiar a sua vida. O Espírito Santo guiou Ezequiel, sim ou não, gente? E veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou. Quem levou Ezequiel? A mão do
Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, o Espírito Santo guiou Ezequiel. E aí tem que fazer pergunta para que nós entendamos. O Espírito Santo tem nos guiado. Como eu exerço o meu chamado de avivalista? Como eu vou exercer isso na terra? Porque, irmão, não adianta eu só chegar aqui e profetizar. Em nome de Jesus, toma posse para que você seja um avivalista. Se você não souber como você vai conseguir exercer esse chamado de avivalista, porque Deus está nos chamando para ser avivalista. E isso não é para um, isso é para todos, irmão. Tu já parou para pensar se todos tomarem posse desse chamado e exercerem, pastora Vanessa? Como é que vai ficar essa igreja aqui, se cada um dessa igreja sair daqui hoje e falar, eu sou um avivalista, eu tomei posse dessa palavra, desse chamado, e eu vou exercer esse chamado. Meu irmão, vai ser pouco tempo. Você vai ver Deus fazer coisas aqui extraordinárias em pouco tempo. Por quê? Porque esse chamado não é só para pastor ou para o pastor. Esse chamado é para cada integrante da igreja do Senhor no Nazareno, na Jesus presente em qualquer lugar. Deus nos chamou para sermos avivalistas. Então, irmãos, eu preciso entender que para que esse avivamento chegue aonde eu tenho consciência que tem pessoas enfermas e mortas na fé, e eu sou aquele no qual Deus escolheu para levar o avivamento, porque eu sou avivalista, eu preciso entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Por que eu estou te falando isso? Reflita. Quem é que decide aonde tu vai? Aonde você vai? E aonde você vai tem muito a ver com quem vai estar. Então pensa comigo. Aonde eu vou? Quando vou? E qual é a melhor estratégia? Quem decide isso? Você. Muitas das vezes somos nós. Então olha só, aonde eu vou? Quem vai estar lá? Por que eu estou indo? Quando que eu vou? E qual a estratégia que eu vou usar para onde eu estou indo? E com a pessoa na qual eu vou encontrar? Isso acontece com a gente? Muitas das vezes acontece ou não acontece? Aí eu te pergunto, quem está guiando? É você que está decidindo o que fazer? É você que está decidindo quem é que você vai levar a palavra de avivamento? Quem é que você vai visitar? Quem você vai abordar? Então, nessa noite, irmãos, isso é muito sério e faz a gente ter uma reflexão profunda. Por quê? Porque quando eu decido, eu escolho a quem pessoa eu vou, quando eu vou e qual estratégia eu vou usar. E aí sabe o que eu e você podemos fazer? Espírito Santo, vem comigo. Eu quero visitar fulano de tal. Eu quero fazer a obra tal. Mas eu quero fazer desta forma. Espírito Santo, eu decidi, vem comigo. E aí eu te pergunto, quais são os resultados que nós estamos tendo? E por que não estamos tendo o resultado que esperávamos? Porque quem é que está conduzindo? Quem é que está estabelecendo a estratégia? E o texto nos mostra o oposto. E a mão do Senhor veio sobre mim e me lê. Então quem guiou quem? O Espírito Santo foi aquele quem guiou, Ezequiel. Então, meus amados irmãos, decida hoje ser guiado pelo Espírito Santo. E você sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É às vezes você ir aonde você jamais imaginaria que iria. É você ir aonde por decisão própria você não iria. É você procurar e levar vida para quem você jamais levaria.
E aí o Espírito Santo agora é que vai te... Quantos estão dispostos a isso, irmão? É uma decisão muito séria. Mas a palavra de hoje que o Senhor gerou no meu coração é: chamados para ser avivalista. E como que eu exerço então esse chamado, pastor? Primeiro, irmão, seja guiado pelo Espírito Santo. Permita o Espírito Santo pegar na tua mão e te levar para um vale de ossos seco. Agora, qual é o vale? Aonde ele vai te levar? Qual vai ser o vale? E ele vai estar se referindo a quem? Deixa o Espírito Santo conduzir isso. Então, é fundamental, irmão, para que nós exerçamos esse chamado de avivalista. Nós precisamos ter essa consciência. Segundo, irmãos, segundo ponto, para exercer esse chamado, Deus leva ele. Chega naquele local, tem muitos ossos. E Deus faz com que Ezequiel fique aonde? O texto diz que ele põe Ezequiel aonde, gente? No meio dos... Imagina a cena, consegue imaginar a cena? Deus pegando Ezequiel, conduzindo ele, colocando ele no meio de um vale, e nesse vale tem muitos ossos e Deus coloca ele no meio. O que eu aprendo com isso, irmão? O que o Espírito Santo ele gera no meu coração, para que nós possamos exercer o nosso chamado de avivalista? Tenha compaixão de pessoas. Vou repetir. Deus vai te pegar quando você permitir ser guiado pelo Espírito Santo, e ele vai te colocar no meio. Quando você está no meio, você está ali vivendo três coisas, irmão. Deus quer que nós tenhamos compaixão das pessoas. E aí você vai entender por que você foi chamado para ser um avivalista. Deus coloca ele no meio. Quando coloca no meio, vai ter o quê? Quando você é colocado, imagine se tu fosse lançado no meio de ossos. Imagina a cena. O que vai acontecer? Você vai ter contato com os ossos que estão o quê? Secos. E esse contato vai gerar o quê? Relacionamento. Do relacionamento vai gerar o quê? Conhecimento. E o conhecimento vai ser necessário, então, ter um envolvimento de amor. O que é isso? Compaixão pelas pessoas. Quando você é guiado pelo Espírito e você entende que para exercer o chamado vai ter compaixão, o Espírito Santo vai te conduzir e te colocar no meio de um vale de ossos. E estar no meio significa, vou te colocar aonde pessoas estão com a esperança terminada. Vou te colocar no lugar onde pessoas não acreditam mais. Pessoas estão vivendo situações que já desistiram. Mas para que você seja um avivalista, você vai ter que ser inserido aonde? No meio. E estar no meio, irmão, é relacionamento, conhecimento e envolvimento em amor. Irmãos, você, nunca seremos um avivalista se a gente querer escolher para onde nós vamos. Deus, Ele que nos leva e coloca no meio. E colocar no meio significa você se envolver com a causa. Eu não estou dizendo aqui, e não quero dizer, que você vai ter que assumir a responsabilidade da vida daquela pessoa. Mas é você estar envolvido em amor e o amor de Cristo pela vida daquela pessoa e pela causa daquela pessoa. Então, quando você é inserido no meio, Deus começa então a ver que verdadeiramente você está pronto para exercer o avivamento na vida daquela pessoa. Por quê? Porque você está envolvido. Seja sincero. Se você não tiver compaixão de alguém ou de uma pessoa e da causa dela, você vai ser avivalista na vida dela? Por que tu não vai ser? Porque você não está envolvido. Você não está buscando relacionamento. Se você não busca relacionamento, você não vai ter o quê? Conhecimento. E se não tiver conhecimento, muito menos você vai ter envolvimento de amor. Porque quem já está compadecido vai buscar o quê? Relacionamento e conhecimento de causa. E para isso,
Deus tem chamado a gente para ser esse avivalista, porque a partir daí, irmão, tudo vai começar a ser diferente. E olha que coisa interessante. Primeiro Deus faz o quê? Ezequiel, sente os ossos. Você não vai ter uma identificação, mas você precisa se compadecer da situação. E eu achei isso muito interessante. Deus coloca Ezequiel primeiro no meio dos ossos. Relacionamento, conhecimento e envolvimento. Irmãos, é uma decisão nossa. Você quer ter compaixão das pessoas? Que se você não quiser ter, Deus ele vai te mover para que você tome essa decisão, mas ele não vai te obrigar a ter essa decisão. Essa decisão é algo que tem que ser promovida e produzida no nosso interior. E aí então, olha como é que é interessante, irmão. Depois que ele coloca no meio, o versículo 37, 2 vai dizer o seguinte: colocou ele no meio e ele teve contato com os ossos. Depois disso, ele me fez andar ao redor deles. Depois que eu tenho compaixão e estou envolvido na causa, irmão, aí a gente vai entrar no outro processo. Olha o que vai começar a gerar agora. Você se envolveu com a pessoa, com a causa, em amor. Deus tira ele de onde agora? Deus tira Ezequiel na visão de quê? Do meio dos ossos. E faz Ezequiel fazer o quê? Andar ao redor. Irmão, quando você está no meio, você só se envolve. Sentimento de amor, de compaixão, né? Envolvimento ali na causa. Quando você entra nesse estágio, agora Deus vai começar a te levar para um outro nível. Qual? Ele vai te tirar do meio e vai fazer você andar ao redor. Quando você anda ao redor, você vai passar a ter algo interessante. Primeira coisa que nós observamos, quando nós temos a compaixão, Deus ele pega e ele então, irmãos, olha que coisa interessante. Primeira coisa que acontece, a nossa posição passa a ser diferenciada. Ele estava no meio dos ossos. E agora ele sai do meio e vai ao redor. Então a posição dele passou a ser o quê? Diferenciada. Uma outra coisa, Deus faz ele andar ao redor. Andando ao redor dele, olha o que o versículo vai dizer. Comecei a andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ele não falou que os ossos estavam sequíssimos quando ele estava no meio, falou? Porque Deus não vai mostrar osso sequíssimo se primeiro a gente não estiver no meio dos ossos. Deus não vai mostrar a causa das pessoas e trazer revelação para nós de como nós vamos ser usados por Ele para trazer avivamento, se primeiro nós não estivermos envolvidos com a causa, com compaixão. Quantos estão entendendo isso, irmão? Mas se você tiver a compaixão, se você se misturar, se você se envolver em amor, aí Deus falou, agora ele está pronto, ele está entendendo. Deus vai te tirar do meio, vai fazer você andar ao redor, vai te colocar numa posição diferenciada e vai começar a te dar o quê? Visão real da situação. Você está conseguindo compreender o raciocínio, irmão? Do que Deus está falando comigo, contigo? Para a gente ser um avivalista? Ele vai te tirar do meio e agora vai te colocar fora, porque de fora a gente tem uma visão o quê? Quando você se envolve, às vezes, numa determinada situação, se você não se colocar numa posição de neutralidade, você consegue ajudar? Mas quando você se coloca de fora, não se permite ser dominado pelos sentimentos, pelas emoções, e você, então, está envolvido com a situação, mas você está equilibrado emocionalmente. Deus pega, te tira daquilo ali e começa a te mostrar a real situação. Os ossos estão muitos mais do que eu pensava e estão sequíssimos. Ou seja, Deus então vai trazer para Ezequiel agora, irmãos, revelação. De ossos secos ele passa a ver agora ossos sequíssimos. Tudo começa pela compaixão. Primeira coisa.
Vou repetir novamente. Permita ser guiado pelo Espírito. Se você não permitir o Espírito Santo te guiar, você não vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Quando você é conduzido pelo Espírito, Ele vai te levar para qualquer lugar, para qualquer causa. Mas Ele vai te levar com um propósito. Para que você se envolva naquela causa e aí então Ele vai começar a te dar uma visão diferenciada e uma posição diferenciada. A partir daí, já estou caminhando já para o final. A partir daí, nós vamos ver agora o Espírito Santo agindo de uma forma extraordinária. Depois da compaixão, depois dessa decisão de eu querer ter compaixão das pessoas, Deus te coloca numa posição diferenciada, Deus te dá uma visão real da situação. E agora chegou a hora, irmão. Você está vendo a situação? Você está vendo a causa? E a pergunta que Deus faz é a seguinte. Ezequiel, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? A pergunta, irmão, ela só vem depois de quê? Depois que você permite eu começar a guiar a sua vida. Depois que você permite eu te colocar no meio da causa. E que você passa a ter compaixão. E agora, depois que tu vê isso, eu te tiro dessa posição, te mostro a real situação. E a minha pergunta para você agora é: poderão reviver esses ossos? A tua causa, irmão. A pessoa que você disse inicialmente quando eu comecei a ministrar essa palavra. Eu creio que você pensou em alguma situação pessoal, familiar, às vezes profissional, alguma pessoa que você conhece, e você viu que é real a situação. E Deus então agora Ele nos pergunta o seguinte: poderão reviver esses ossos? Você já sabe que os ossos que Deus está mostrando a Ezequiel aqui é toda a nação. Ezequiel sabia? Nós sabemos porque nós estamos lendo antes, durante e depois. Mas nesse exato momento, Ezequiel ainda não sabe qual é o propósito do quê? Da visão. Ezequiel não está sabendo nesse exato momento da pergunta. Nós já sabemos porque conhecemos o texto e já explicamos. E aí a grande pergunta do Senhor é: você acredita que eu posso mudar essa situação? A situação que você pensou. Você acredita que eu posso restaurar? Você acredita que eu posso salvar? Você acredita que eu posso libertar? Você acredita que eu posso trazer uma transformação para essa situação? Você acredita que eu posso operar o milagre? Essa é uma pergunta que Deus fez. E é uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite. Você acredita que poderá reviver esses ossos? Irmãos, tudo começa com essa convicção que nós precisamos ter. E é interessante porque a resposta que Ezequiel dá é uma resposta na qual, no primeiro momento, quando tu lê a frase em si, parece que a resposta não fica tão clara. Mas, irmãos, lembra de uma coisa. Ezequiel ainda não sabe o propósito da visão. Ezequiel não está sabendo o porquê da visão. Ele só vai saber lá no versículo 11, depois de todo um processo que Deus vai falar: esses ossos aí o meu povo, é a casa de Israel. Mas até então ele não sabia. Então a resposta dele está dentro desse contexto. E dentro desse contexto que ele está no meio de um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, ele sabe que são ossos de seres humanos. E quando Deus pergunta a ele: poderá reviver esses ossos? A resposta dele, irmão, é uma resposta que eu vejo de alguém que tem plena convicção de que Deus tudo pode. Olha a resposta que ele vai dar para Deus: Senhor, tu o sabes. O que ele está dizendo com isso? Deus,
se o Senhor falar que vai reviver, reviverão. Se o Senhor disser que vai fazer, vai acontecer. Então, Senhor, eu vou agir segundo aquilo que o Senhor determinar. Ele está dizendo assim, Senhor, se a tua vontade for essa, não tem como não acontecer. Olha que coisa interessante, gente. Por isso, então, nós entendemos, e aí a pergunta é, irmãos, será que Deus quer trazer vida para quem está morto? Será que Deus quer transformar a vida de pessoas que estão cativos? Será que Deus quer curar as feridas da alma de várias pessoas? Será que Deus quer salvar o pecador? E às vezes, tudo que Deus quer que nós venhamos a dar uma resposta e buscar Ele e falar assim, Senhor, me guia. Senhor, até aqui eu estava guiando a minha vida e te convidando para o Senhor ir comigo. Mas a partir de hoje eu não quero mais guiar a minha vida. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Porque aonde o Senhor me levar e o que o Senhor disser que quer fazer, Senhor, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque tudo que o Senhor quiser fazer, acontecerá. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Porque Deus está falando. Ezequiel está dando uma resposta, Senhor, tu o sabes. E essa resposta é uma resposta de tamanha fé, de uma convicção de quem é Deus, para Ezequiel, que nós vamos ver que, na sequência, olha o que Deus vai falar. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Se a colocação de Ezequiel, Senhor, tu sabes, fosse uma transferência de responsabilidade ou uma incredulidade, Deus falaria isso para ele, pastor? Deus falaria isso para ele? Então profetiza. Porque Deus está dizendo assim, a tua resposta está em concordância com a certeza de que aquilo que eu determinar vai acontecer. E Ezequiel, eu quero dizer uma coisa para você. Como você disse que é eu que sei, eu tenho uma palavra. Eu decidi tirar o meu povo da sepultura. Tirar esse meu povo do cativeiro. E levar eles de volta para casa, para Israel, para Jerusalém. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Por isso é muito importante a gente ter essa convicção. E Ezequiel, então, quando fala isso, imediatamente Deus diz, profetiza. O que eu quero dizer com isso para os amados irmãos? Deus só quer que nós tenhamos a certeza de que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para mudar o quadro e a situação. Independente de como está, irmão. Tu imagina agora, Ezequiel sabia como estava o povo, a nação, sabia que havia um cativeiro, mas ele também tinha certeza que existe um Deus que tira qualquer pessoa de um cativeiro. E a palavra do Senhor, então, Deus começa a falar assim, então Ezequiel, profetiza. Irmãos, depois que a gente se envolve, depois que a gente entrega a direção ao Espírito Santo da nossa vida e falar, Espírito Santo, me leva onde o Senhor quiser. Quando Ele coloca a gente no meio dos ossos e a gente tem compaixão, Ele tira a gente da posição, nos dá visão diferenciada e depois Ele nos pergunta o quê? Poderá reviver? Você crê que eu sou capaz de libertar? Você crê que eu sou capaz de salvar? Você crê que eu sou capaz de curar? Você crê que eu sou capaz de operar o milagre? Você crê? Quantos creem aqui, irmão? Você crê mesmo? Eu quero crer que você crê.
E eu vou trabalhar em cima daquilo que você está liberando, porque quando você diz eu creio, irmãos, o mundo espiritual é testemunha do que você está falando aqui. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você crê que Deus vai mudar o quadro? Você crê que Deus vai mudar a situação? Então deixa eu te chamar, assim como Deus chamou Ezequiel. Então vamos começar a profetizar? Você crê? Deus está falando assim, se você crê, sabe como tu vai demonstrar a sua fé? Você sabe como a gente demonstra a nossa fé? Porque a fé, ela é carregada de crer e obedecer. Isso é fé. Eu creio que Deus vai fazer, Deus disse que vai fazer, mas tu crê e não obedece, então você até acredita que Deus possa, mas você ainda não está tendo fé. Porque fé envolve tu crer e obedecer ao que Deus está mandando tu fazer. Então qual é a tua causa? Qual é a tua situação? O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite? Você crê? Deus, tu sabes, e Deus está falando assim, então vem cá, Ezequiel, já que você acreditou e acredita que eu possa fazer, eu quero te chamar para você participar daquilo que eu quero fazer. Deus está te chamando para ser um avivalista. Você vai levar vida aonde está morto. Você vai levar cura para quem está enfermo. E aonde quer que Deus te conduzir. Então ele diz, Ezequiel profetiza. E Ezequiel então começou o que, irmãos? A profetizar. Mas é uma profecia que é carregada de uma concordância com o quê? Com a palavra. Olha só, Ezequiel 37, versículo 7. Preste atenção nisso, gente. Então profetizei como me havia sido ordenado. Ezequiel não liberou palavras ao léu, ao vento. Deus falou, profetiza. Então eu vou profetizar como o Senhor me ordenou. Então ele está profetizando em concordância com a palavra, com aquilo que Deus liberou. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Deus já liberou uma palavra que vai mudar a tua situação, o teu quadro, vai trazer um milagre. Em nome de Jesus, profetiza segundo a palavra que foi liberada. Porque a nossa profecia tem que ser em concordância com aquilo que Deus mandou. E Ezequiel está dizendo, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando só porque eu quero falar. Eu estou falando porque o meu Deus disse para que eu fale. E aí, irmão, em nome de Jesus, eu também tenho vários desafios. E Deus vem me trazendo sempre à memória, profetiza. Profetiza. E eu e minha esposa temos feito isso. Às vezes eu sozinho, às vezes ela sozinha, numa causa. Nosso filho hoje encontra-se afastado do caminho do Senhor. Por quantas vezes a gente entra no quarto, né? Eu entro no quarto lá, boto a mão naquele... Profetizar o quê? Vida. E se a situação está desagradável, alguma área que não está legal, sabe o que eu faço? Eu profetizo. E quando eu tive uma conversa com ele há um tempo agora recente, eu falei para ele assim, você não é essa pessoa. Esse não é o meu filho, essas atitudes não é do meu filho. Eu rejeito essa atitude, sabe por quê? Porque você não é essa pessoa. Meu irmão, eu tenho certeza que aquela palavra entrou no coração dele. Por quê? O erro de alguém ou o erro de uma pessoa que tu ama, meu irmão, em nome de Jesus, não fica dando ênfase a isso não. Você repreende e fala assim, eu não aceito isso porque esse não é o meu filho. Profetiza palavras de vitória. Profetiza sobre teu esposo, sobre tua esposa. Fala, eu não aceito esse erro. Por quê? Porque ele não é preguiçoso. Estou dando um exemplo, né? Se é preguiçoso, fala, não, que preguiçoso. Fala, não, isso não pertence a você. Eu não aceito isso. Eu profetizo o quê? Empenho, dedicação, esforço. Por quê? É isso que Deus quer que você seja. E se é isso que Deus quer que você seja, é isso que você será. Porque eu profetizo vida aos ossos secos. Qual é o nome do teu osso seco, meu irmão? Dá nome aos ossos. Cada um tem os seus ossos e pode estar sequíssimo.
Mas dá nome e começa a profetizar. Então, às vezes não vai ser necessário na frente da pessoa, ou de uma causa, mas fora dali. Mas vai para o quarto, vai no teu particular com o pai, na sala, onde quer que seja. Começa a profetizar vida. Começa a profetizar o que Deus quer para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu local de trabalho. A gente precisa profetizar segundo a palavra. E muitas coisas não mudam, por quê? Porque ou não profetizamos ou profetizamos errado. E Deus está nos chamando para a gente profetizar segundo a palavra. E aí, irmãos, Ezequiel vai dizer assim, eu profetizei segundo a palavra, versículo 7. Olha que coisa interessante. Guarda isso. Enquanto eu profetizava, houve o quê? Um barulho, um ruído. Ossos começaram a se bater e cada um foi para o seu lugar. Irmãos, quando foi que os ossos começaram a entrar em ordem? Quando foi que o braço A foi juntar no tronco A? Que a perna do A foi se juntar ao tronco do A? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que as coisas começaram a entrar em ordem, gente? Quando o quê? Quando eu comecei a... Quando você recebe essa palavra, meu irmão? Quando tu começar a profetizar, Deus vai fazer o ruído no céu. Deus vai mover o sobrenatural quando você começar a profetizar. Porque quando eu começo a profetizar, o céu começa a se mover em meu favor. E a palavra que está sendo liberada faz com que o céu reaja. Enquanto eu profetizava, se você parou de profetizar, Deus está te chamando hoje para quê? Começa a profetizar de novo, avivalista. Eu te chamei para ser avivalista. Não alimenta derrota, não alimenta deficiência, imperfeição. Irmão, em nome de Jesus. Mas pastor, você é mentiroso? Não, tu fala, essa é uma realidade, mas eu não aceito. Por quê? Porque Deus mandou eu profetizar. Talvez nessa noite você tinha parado de profetizar e Deus parou de agir. Por quê? Porque Ele está falando, enquanto tu profetiza, eu trabalho. Mas se tu parar de profetizar, irmão, como é que Deus vai trazer vida para quem está morto? Se você não liberar a palavra de vida. Então, em nome de Jesus, profetiza, irmão. Ainda que alguns irmãos aqui hoje vai começar a partir de hoje. O pastor nem atentava para isso. Deus falou ontem, né? E hoje está confirmando. Então, irmão, se tu não tomou a posição ontem, toma hoje. Se Deus está falando de novo, é porque Ele está falando para você. Ou Ele está testificando, ou Ele está falando assim, até quando você vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito? Começa a partir de hoje. Se você um dia profetizava e deixou de profetizar, por causa de umas circunstâncias, seja o que for, volta hoje a profetizar. Sabe por quê, irmão? Vai começar a ligar tendões a ossos, a músculos. Vai começar, irmãos, Deus crescer carne. Depois vai vir a pele que vai cobrir. Sabe o que é isso? É um processo gradativo de agir de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que hoje vai começar a profetizar porque Deus está falando contigo e você está entendendo isso. Na causa que o Espírito Santo está te lembrando. Então, irmão, tu vai entrar no processo. Tem gente que já começou esse processo. Só que alguns estão em estágios diferentes. Quando tu começa a profetizar, às vezes os tendões começam a se ligarem. Outros, além dos tendões, já começa a crescer o quê? A carne. Depois vai vir a pele. Meu irmão, não sei que estágio você está na tua causa. Inicialmente, se você nem iniciou, ou se você já iniciou, mas uma coisa eu quero te dizer, não pare de profetizar. Porque alguns, usando essa ilustração, alguns começam a profetizar, Deus começa a ligar os tendões. Aí continua profetizando, Deus começa agora a fazer a carne crescer. Mas ainda não tem o espírito.
E aí ele para de profetizar. E aí volta a estaca zero de novo. Por quê? Porque Deus está falando que é um processo gradativo e progressivo. Continua, meu irmão. Adabaxerebadagas. Tem gente aqui que está no processo da pele. Está pertinho. Mas não para de profetizar. Por quê? Porque Deus vai dar a vitória. Mas a vitória ainda não chegou. Os ossos estão pegando forma. Está entrando em organização, em ordem. Começando a crescer. Meu Deus. Deus está falando, continua profetizando. Alguns vão começar, mas outros já começaram. Mas ainda não chegou o Espírito. E quando Deus fez aquilo ali, agora ele vai chegar no outro momento e vai falar, opa, os ossos já se juntaram, o corpo já ganhou forma, mas ainda falta algo. Falta o quê? O Espírito, porque senão vai ser um boneco, um robô. Mas Deus vai falar, tá vendo as coisas? Ganhou forma, não ganhou? Tá faltando pouco. Agora você profetiza o quê? O Espírito. Porque quando tu profetizar o Espírito, vai gerar vida. Sabe o que é isso? Chegou o dia da tua vitória, meu irmão. Vai chegar o dia da tua vitória, quando Deus falar assim, agora profetiza o Espírito, já está tudo preparado. A tua vitória é hoje. A tua vitória vai ser agora. Então profetiza. Agora chegou o momento de você profetizar o Espírito. E quando profetizou o Espírito, meu irmão, deixa eu te falar alguma coisa. Mais uma palavra profética para você tomar posse nessa noite. Em nome de Jesus. Irmão, aquele que estava morto, aquele que estava desanimado, aquele que estava sem esperança, aquele que achou que já tinha acabado tudo, Deus não somente vai ressuscitar. Deus, além de ressuscitar, vai levantar um soldado. Vai levantar um exército. Meu irmão, vai somar contigo, para quê? Para também ser um avivalista, mas para que ele seja avivado, eu e você precisamos tomar posse do chamado, porque Deus te chamou para ser um avivalista. Aonde você vai tem gente morta ou enfermo, tem ou não tem? E quem é que vai levar a vida para lá? E eu concluo, irmão, querendo orar por você. Estava morto espiritualmente. Acho que todos aqui já são servos de Deus, né? Mas se tiver alguém que ainda não entregou a tua vida a Jesus, meu irmão, teu espírito está morto. Deixa Jesus trazer vida. Se você já teve na caminhada e se afastou, volta, porque Deus quer trazer vida. E quem já é servo de Deus, que eu acredito, se não for todos, a maioria, meu irmão, está enferma a tua fé? Vai receber vida em nome de Jesus, cura. Está morto a sua fé para alguma área, você sabe se estava morto ou não. Pastor, já não lutava mais, já não estou nem orando mais. Pastor, ainda muito menos profetizar. A tua fé está morta. Para essa área, quantos estão entendendo a diferença? Para essa causa, eu não estou falando para Jesus. Você está aqui. Isso mostra que você quer Jesus, ama Jesus. Eu creio nisso. Mas eu estou falando para uma causa específica. Pode ser que a tua fé esteja morta. E se estiver morta, meu irmão, eu estou aqui hoje, crendo que o Deus que disse para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele falou, tu sabes. Eu posso dar uma resposta hoje com mais convicção, porque eu já conheço a história toda de Ezequiel, assim como você. Aí, pastor Evandro, poderá reviver esses ossos? Eu falo, com certeza, Senhor! Nessa noite tu vai trazer vida nesse lugar. Se alguém estava enfermo, vai ser curado agora. E se alguém estava morto com a sua fé para uma determinada área, eu vou profetizar vida. Porque eu creio que Deus vai trazer avivamento nessa noite. Amém?